Olá, pessoal, bom dia. Meu nome é Annelise, eu sou gerente da qualidade aqui na Novos. E em nome da nossa equipe, eu dou as boas-vindas ao nosso webinar. Deixe as suas dúvidas na área do chat, né? Pois durante o webinar a gente vai ter uma equipe de apoio para atender, para responder todas essas perguntas. O objetivo desse webinar é falar um pouco sobre os desafios do monitoramento e registro de temperatura e umidade confiáveis em armazéns, certo? Quem trabalha com qualidade, assim como eu, sabe, né, o quão importante é ter registros confiáveis e validados no seu processo, certo? Vamos imaginar isso, então, na área farmacêutica, que tem regras muito mais rígidas, muito mais rigorosas, né? Já que um erro no armazenamento, no registro de um armazenamento, pode ser prejudicial até para a vida do ser humano. Tenho hoje também aqui comigo alguns colegas que vão nos ajudar a explanar, né, sobre dúvidas técnicas, sobre soluções propostas aí, né? Então eu tenho o Isaac é consultor da Novos, né, consultor de vendas da Novos, e nós temos a Fernanda Schmidt, que é especialista de produtos da Novos, né? Então, antes de mais nada, antes da gente iniciar esse bate-papo, eu gostaria de pedir para que se inscrevam no nosso canal do YouTube, ativem o sininho, né? Para ser avisado aí de todos os materiais, de todos os vídeos que a gente posta. E nesse período, mais do que em qualquer um, a gente está postando muito material bacana para vocês. Então, espero que gostem desse bate-papo. Fiquem ligados, né? Porque no final desse webinar a gente vai disponibilizar esse conteúdo para vocês. É um conteúdo bem especial que foi preparado aí para todo mundo. De novo, né? Peço que participem, interajam com a gente. Então, vamos lá, gente. Bom, pessoal, bom dia. Né? Então, gostaria aqui já de dar início, né, a esse bate-papo, perguntando aí para o Isaac, quais são os desafios mais comuns, Isaac, que tu encontra no teu dia a dia, né? E a Fernanda, obviamente, pode complementar já com o outro lado, né? Que soluções a gente tem para esses desafios aí que o Isaac vai nos trazer, né? Então, soluções tecnológicas aí para esses problemas, né? Que não são poucos, né, Isaac? Então, gostaria de escutar um pouquinho vocês, gente. Olá, pessoal. Sou Isaac Barbosa, consultor da Novos. Ao longo do tempo, tive a oportunidade de não só ser consultado, mas também de participar de vários projetos relacionados ao tema, tá? Tema de muita importância para a indústria farmacêutica, e não só para a indústria farmacêutica, para que também busca as melhorias de seus processos e a integridade dos dados. Tá? Sendo alguns desafios em comum, posso citar o primeiro, a medição manual de temperatura e umidade. Por quê? Devido ao esforço e tempo gasto nessa atividade. Como o processo é todo manual e depende de operadores, às vezes de turnos diferentes, onde eles precisam percorrer todo o armazém, tendo que fazer anotações pontuais de temperatura e umidade em planilhas, e outra, sendo de muitas vezes esses sensores localizados em pontos de difícil acesso, né? Gerando um trabalho ainda maior nesse tipo de processo. Perfeito. Oi, pessoal, eu sou a Fernanda Schmidt. Como a Anne falou, sou especialista de produtos da Novos aí há quase 3 anos. E vim contribuir um pouquinho aí com o assunto também da parte de soluções, mas antes de começar a explorar um pouquinho mais essa parte, eu fiquei curiosa, na verdade, Isaac, ouvindo tu falar, assim, sobre quais sensores são comumente utilizados, né, nessas áreas, nessas aplicações, e também quais são, mais ou menos, quantos operadores são necessários, né, para poder fazer a leitura de todos esses sensores, assim, pelo menos das experiências que tu já viveu. Certo. Geralmente o pessoal utiliza termigrômetros, né?
são equipamentos medidores portáteis, tá? Com display, indicação local, bem simples, não transmitem, não registrem dados, né? Possui apenas um display para o pessoal olhar e anotar o valor ali de temperatura e umidade, tá? Pontual. Tá? Sobre operadores, normalmente são dois. Um para anotar e outro para pilotar a empilhadeira. O uso da empilhadeira, para eles, tem duas finalidades, né? Uma seria ajudar no acesso aos sensores em pontos de locais difíceis, né? Pontos altos do armazém. E outra até para agilizar este processo. Para eles ganharem tempo, digamos assim. Entendi. Tá? E já vi casos de armazém muito grande, onde eles utilizam até 4 operadores para fazer essa atividade, né? Eles dividem, né, o meio, uma equipe faz metade do galpão, a outra equipe faz a outra metade, né? E já vi outros casos para eles querem agilizar este processo também, para poupar, às vezes, um outro operador para ficar pilotando a empilhadeira. Eles inventam algum tipo de engenhoca, como prender os sensores em pontos altos com linha e carretel, para conseguir ter acesso a esse sensor. Tá? Então, é por isso que estes e outros motivos, os loggers, né, os data loggers, fazem muito sucesso. Essa é nova para mim, hein? Não conhecia. Pois é. A gente tem que dar os parabéns, né, para muitos clientes aqui, por experiência própria da Novos, eles têm uma criatividade, assim, que não tem fim. Mas antes, assim, de falar dos loggers, Isaac, eu gostaria de comentar também da importância da gente ter a segurança na parte de medição, né? Então, assim, a gente tem que ter certeza de que os sensores estão medindo as grandezas de forma correta, né? E a melhor ferramenta que a gente tem para garantir isso, né, é a calibração RBC em metro. Então, antes de registrar esses dados corretamente, é importante assegurar essa parte. Claro, com isso resolvido, né, utilizando os sensores calibrados RBC, a gente pode partir para a parte de registro, né? No caso, os loggers, eles poupariam, né, esse trabalho dos operadores, porque eles fazem esse registro automaticamente, né, com um período pré-determinado. Por exemplo, né, se a gente definir que a cada 10 minutos o registro vai ser, a medição vai ser registrada no data logger, vai ser pontual, a cada 10 minutos esse registro vai ser feito automaticamente. Né? Então, essa parte dos loggers traz mais essa segurança, né, de fazer isso de forma mais confiável, né, sem atraso, sem deixar de registrar em nenhum momento por nenhum motivo específico. Isso é importantíssimo, né? Isso é importantíssimo, essa garantia de ter os dados ali de pronto, né? Inclusive, Isaac, a Anvisa cobra que existam algumas evidências dessas medições, né? Correto? Qual o desafio que tu enxerga com relação a isso, né? A ter essas evidências, né? Sim, correto. É necessário ter evidências. E este é um outro grande desafio enfrentado pelos usuários que ainda utilizam a medição e registro de forma manual, registros em papel. Ela gera vulnerabilidade e dificulta o processo investigativo. Conforme comentado anteriormente, além dos operadores ter que percorrer todo o armazém para fazer registros das medições em anotações, né, em planilhas, elas precisam ser verificadas por uma segunda pessoa, normalmente um supervisor, para posterior arquivação. Então, a vulnerabilidade consiste em não ter a certeza de que o operador anotou corretamente, ou se equivocou ao anotar um valor. Tá? E a gente sabe, né, somos seres humanos, temos nossas fraquezas, questões do dia a dia, né, cansaço, outras implicações, isso e outros motivos, né, podem nos levar a um erro, seja de registro ou procedimento. Dias bons e dias ruins, né? É verdade. E com essa parte, com esses registros todos em planilhas de papel e tal, como que é feita essa análise, né, para saber se realmente está tudo certinho com o processo, né, e o arquivamento também desses dados, como que eles fazem normalmente para organizar isso?
Olha, geralmente eles pegam as anotações das medições e geram um arquivo Excel, tá? Para fazer um relatório semanal ou mensal. E guardam tanto o relatório quanto as anotações em pastas, armários em arquivos, enfim. Só que o maior problema, né, é o período de retenção desses dados, né? Com a nova RDC, o período mínimo de retenção agora é de 5 anos, né? Antes era 1 ano após a validade do medicamento, né, a validade do produto, e agora ficou 1 ano após a validade do produto ou 5 anos, o que for mais longo, tá? Não é só mais 1 ano após a validade do produto, são os 2 agora. O que for mais longo vai prevalecer. Então, por exemplo, um medicamento com validade de 2 anos, que tinha que ter retenção 3 anos de dados, com a mudança, deverá ter pelo menos 5 anos de registro de dados. Entendi. Como eu já imaginava, me parece um volume bem grande, né, de papel aí para organizar, e é importante ressaltar, né, que como solução, né, para esse problema, nós temos ferramentas que fazem toda essa análise e arquivamento de forma automática. Então, por exemplo, se os dados são coletados por um data logger, né, são registrados por um data logger, no momento da coleta, a gente pode, da coleta de todos esses dados, né, pode-se gerar um relatório em PDF, né, e aí em formato eletrônico, no caso, e esse relatório, ele vai ter todas as informações necessárias para analisar, né, uma possível tomada de decisão e para, consequentemente, fazer o arquivamento, né, para evidências necessárias aí para o processo. Então, normalmente, esse relatório, ele vai ter ali as informações do dispositivo, né, vai ter o gráfico, né, de temperatura e umidade para se observar se está dentro dos limites aceitáveis, a tabela também com data e hora, com todos os valores registrados, também um campo para assinatura, né, para poder se identificar quem foi a pessoa que gerou esse relatório, em que momento e tal, para poder também ter todas as evidências organizadas, né, para o processo investigativo e também por questões de organização mesmo do armazenamento desses dados. Super completo, né, Fernanda? Bom, gostaria de lembrar, pessoal, né, que interajam conosco através do chat, deixem seus comentários, suas perguntas, né, qualquer tipo de dúvida, a gente aqui está para melhor atendê-los, né, então tem uma equipe pronta para responder qualquer dúvida que surgir aqui, né. Bom, Isaac, com relatórios semanais ou relatórios mensais, qual é o impacto que tu enxergas na tomada de decisão no caso de ter uma excursão de temperatura, por exemplo, né? Como é que tu enxerga isso no dia a dia? Olha, o impacto é bem relevante, porque os relatórios semanais ou mensais não conseguem exibir a situação momentânea, gerando atraso na tomada de decisão. E isso pode causar um delay na execução de ações corretivas ou preventivas. Conforme falado, né, o exemplo que a gente estava do registro manual, como funciona, né? Como os operadores percorrem o galpão inteiro, 1 ou 2 vezes por dia, às vezes só 3 vezes, né? Dependendo do turno, e eu só vou ter esses dados no final de um período ou final de um turno, né? Tem um delay, né? Um atraso para agir quando eu encontro uma situação indesejada. Como tu comentou, né, do exemplo da excursão de temperatura, né, e dependendo do tempo que eu tenho esse material exposto, posso ter danificado, alterado suas propriedades, ou seja, comprometido a sua qualidade e eficácia. Realmente, assim, é um risco bem alto disso acontecer, né? E eu queria saber, assim, mais ou menos quais são as consequências, né? Qual é o prejuízo real quando esse tipo de situação acontece, Isaac? Não sei se tu pode nos contar um pouquinho melhor. Sim, pois os fármacos podem perder sua integridade, que implica no descarte ou inviabilização do material. A rápida tomada de decisão é muito importante para evitar estes prejuízos.
Isaac, realmente, para processos que são tão sensíveis assim, né, que têm um grau de liberdade tão pequeno para conseguir ter excursões aí de temperatura ou umidade, muitas vezes, né, a tomada de ação rápida, ela é fundamental. E não tem outra forma da gente tomar essa ação de forma rápida se a gente não está acompanhando o processo, né, praticamente em tempo real. Então, para esses tipos de aplicações e de soluções, a gente realmente necessita, né, de um sistema de monitoramento e supervisão, né? Então, esse sistema ele vai estar monitorando todos os dados lidos, as excursões de temperatura em todo momento, ao longo do tempo, no caso, né? Então, para a gente poder prever alguma situação e mitigar algum risco, né, que esteja acontecendo, é muito mais rápido. Por quê, né? Porque dessa forma a gente tem a visão panorâmica do processo inteiro, né, em tempo real. E aí fica muito mais fácil da gente tomar alguma ação corretiva ou muitas vezes preventiva, porque a gente sabe, né, quais são as margens ali, por exemplo, de um medicamento que pode ficar até 2 horas, por exemplo, em uma temperatura mais elevada, e a gente percebe que a 5 minutos, a 10 minutos, começou a ficar fora da temperatura adequada, a gente tem ainda como corrigir, né, como acionar algum tipo de sistema de refrigeração, e isso nos traz uma segurança muito maior para poder tomar todas as decisões e mitigar os possíveis riscos, né, que acontecem. A gente realmente sabe que o dia a dia está muito longe da perfeição, né. Exato. Perfeito, perfeito, gente. Bom, Isaac, Fernanda, ali, só para a gente dar continuidade, não tem como falar de umidade e temperatura e não lembrar das normativas, dos órgãos regulamentadores, dessa série de fiscalizações, legislações, né? Qual a abrangência disso nos desafios e soluções para esse segmento, né? Certo. Ó, as normas têm o objetivo de manter a conformidade de ponta a ponta, tá? E práticas inadequadas podem comprometer a qualidade dos registros e, consequentemente, do medicamento, sendo as boas práticas de responsabilidade do fabricante. É seu dever buscar eliminar a vulnerabilidade e garantir a integridade dos dados. Isaac, quando a Anne começou a falar, eu realmente lembrei dessa questão de ponta a ponta, né? Que para esse tipo de solução, assim, sempre a primeira coisa que me vem à cabeça, assim, me parece que é o grande objetivo, né, dessa solução. A gente conseguir garantir que o processo está sendo monitorado de ponta a ponta. E como fazer isso, né? Como que a gente consegue chegar nesse ponto, né? Já comentei algumas coisas aqui ao longo do webinar, mas o primeiro ponto para mim seria os sensores calibrados RBC, né? Então a gente tem essa segurança de que as medições estão feitas de forma correta, né? Os data loggers também, né? Os loggers que vão registrando automaticamente esses dados, e além disso, esses loggers que eles sejam criptografados, né? Por quê? Para que a gente tenha a segurança também de que os dados registrados não possam ser adulterados, né? Outra questão também é a questão de sistemas ou softwares com registro eletrônico, né? Para que eu possa ter uma organização muito maior, né? E uma ausência de vulnerabilidade no meu sistema. Monitoramento de dados em tempo real, para que eu consiga ter a minha tomada de decisão o mais rápido possível. E também que todas essas ferramentas sejam passíveis de validação. A norma mais comum, né, utilizada de forma internacional é a FDA CFR Parte 11. Então, se essas ferramentas forem passíveis de validação dessa norma, a gente já tem uma grande segurança, né, no cumprimento dessas etapas, e a gente pode também falar que vai ter a segurança de ponta a ponta, que é tão almejada nesse processo. Perfeito. Segurança e confiabilidade. Eu, como qualidade, só queria escutar isso dessa solução. Bom, pessoal, passa rápido mesmo, né? A gente aí já está com o tempo esgotado do nosso webinar. Como prometido, a gente vai disponibilizar, né, aqui no chat o link para vocês baixarem esse material exclusivo. O link vai estar também, né, na descrição do vídeo,
né? E um e-book aí que a gente preparou, né? Um e-book gratuito, muito completo, um material muito bom sobre monitoramento e registro confiável, né? Também vai estar disponível para vocês. A gente aborda tudo o que foi falado aqui e um pouquinho mais ainda, eu diria, né? Um material muito bom preparado aí pelos nossos especialistas, né? A gente agradece mais uma vez a participação de todo mundo, que estiveram conosco aí ao vivo e aqueles que vão assistir depois também. Vamos deixar também na descrição desse vídeo aqui no YouTube os nossos contatos, né? Caso vocês queiram tirar alguma dúvida, queiram acionar os nossos especialistas, queiram dividir aí as suas tormentas, né, com relação a esse processo, né, discutir um pouquinho sobre qualidade, sobre normativas aí, estamos à disposição, né, quaisquer dúvidas aí, então nos acionem, a gente está aqui para ajudar vocês e junto com vocês aí indicando a melhor solução para os processos de todos. Até a próxima, agradeço de novo, até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal, obrigada. Até.